Boa tarde, caros alunos. Espero que todos estejam bem. Então, o tema da nossa aula de hoje é o capítulo 9 do livro didático, Brasil Império, Primeiro Reinado. Então, por favor, pegue o seu livrinho, pause esse vídeo, pegue o seu livro, por favor, e me acompanhe usando o seu livro didático. Vamos lá, então. Já de cara, né, aí na página 2, nós temos uma imagem, né, que vamos explorá-la. Essa imagem é uma obra, né, de Debré, que está retratando, né, o Teatro da Corte, onde está sendo representada a coroação de Dom Pedro I, que tornou-se, né, o imperador do Brasil. O Dom Pedro I, ele teve uma importância muito grande, né, para a história da emancipação política brasileira. Então, olhando essa imagem, a gente percebe, né, que nesse contexto, nós temos a população negra, né, que ainda era escravizada, temos a presença de militares, e no centro aí nós temos a representação, né, de uma figura de autoridade, no caso aí representando, né, o Dom Pedro I, o imperador do Brasil. Então, pessoal, o Brasil Império, ele inicia, né, com a proclamação da independência, que ocorreu, né, em 7 de setembro de 1822, quando às margens do rio Ipiranga, né, na província de São Paulo, e cercado, né, pela guarda imperial, Dom Pedro I, ele proclamou, então, né, o Brasil independente de Portugal. A partir de então, né, o Brasil não era mais uma colônia de Portugal, né, havia se tornado, então, né, um país independente. Pois bem, então o Brasil Império vai ser dividido da seguinte forma. Vai ter então o primeiro reinado, né, que vai de 1822 a 1831, que vai ser governado por Dom Pedro I. Depois nós temos, né, a segunda fase, né, do primeiro reinado, que é o período regencial, que vai de 1831 a 1840, né, que vai ser um período governado por regentes. Por que governado por regentes? Porque quando Dom Pedro I retorna para Portugal, Dom Pedro II não tinha idade suficiente, né, para governar o Brasil. Então, até esse período, então, vai ser governado por regentes, tá? E nós temos, né, a terceira e última fase, que vai ser o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, que esse período sim vai ser governado, né, por Dom Pedro II. Vamos ver, né, posteriormente aqui, cada uma dessas fases, né, com mais detalhes. Vamos agora para a página 2. Então, o primeiro reinado, né, ele foi um período marcado por conflitos. Esses conflitos, né, vai gerar necessidade de criar um Estado soberano aqui no Brasil. Então, o Brasil ele tinha acabado de se tornar independente, agora, né, ele tinha um grande desafio pela frente. Era preciso, então, né, ele criar um governo no Brasil e mostrar às outras nações que ele era capaz de ser independente e manter ainda, né, a unidade territorial. Aqui nós temos, né, um outro quadro, né, de Debré. Esse quadro está representando a coroação de Dom Pedro I. Como eu falei para vocês, Dom Pedro I ele foi tão importante, né, para a emancipação política do Brasil que ele acabou recebendo o título, né, de defensor perpétuo do Brasil. Ou seja, ele era, né, foi considerado, recebeu o título, né, de defensor eterno do Brasil. Esse evento, né, retratado na obra de Debré, ocorreu no dia 1º de dezembro de 1822 e está representando, então, né, a coroação, né, de Dom Pedro I aos 24 anos. Como eu já falei aqui para vocês, Dom Pedro I ele tinha grandes desafios, né, muitos desafios pela frente, né, após então o Brasil ter se tornado independente, a primeira questão então, né, que ele deveria resolver era a respeito, né, do reconhecimento interno e externo da independência do Brasil, que não havia, né, sido aceito, né, de forma unânime no próprio Brasil. Então, Minas Gerais e as províncias do Sul, elas se mostraram favoráveis, né, à nova condição do Brasil. Então, por causa da extensão territorial do Brasil, né, e a demora no envio e no recebimento das mensagens, Goiás e Mato Grosso, ele só vai dar o seu parecer, né, em 1823, devido, então, né, à demora da chegada, né, do recebimento e do envio das mensagens. Então, Goiás e Mato Grosso, né, deu o seu, então, parecer favorável, né, à emancipação política do Brasil. Então, em seguida, né, na sequência, nós temos ainda o Rio Grande do Norte, temos Sergipe e Alagoas, que reconheceram também, né, a emancipação política do Brasil. Já as províncias do Norte, né, e algumas do Nordeste, que eram mais ligadas, né, a Portugal do que ao próprio Brasil, isso vai fazer, né, com que
Maranhão, Pará, Piauí e o Ceará e uma parte da Bahia, né, se manterem, né, aliás, desculpa, leais, né, à corte portuguesa, lutando então contra a independência. Aí eu pergunto para vocês, por que que o reconhecimento interno na emancipação política do Brasil era tão importante? Já vou responder aqui para vocês. Eu perguntei, eu mesmo respondo. Então, era importante, né, porque a aceitação da independência representava a aceitação, né, do próprio poder de Dom Pedro I. E com isso, então, né, acaba evitando, né, qualquer fragmentação, ou seja, separação política, né, ou territorial do Brasil. Então, Dom Pedro, né, ele tinha uma extrema necessidade de que todas as províncias do Brasil o aceitassem como imperador do Brasil. Mas como demorou, né, para algumas províncias receber a comunicação da independência, acabou ocorrendo, né, algumas guerras de independência, né, que se estenderam até 1825, né, que vai ser o ano em que Portugal reconhece a independência do Brasil. Então, em fevereiro de 1823, ocorre na Bahia, né, uma revolta da população local, desejando, né, mais participação política. Então, Luiz Madeiro de Mello, né, ele foi nomeado para o comando militar, né, da província, né, para combater então essa revolta. Que Portugal fez? Como a Bahia, né, era uma parte da Bahia, era ligada a Portugal, Portugal enviou tropas, né, à Bahia, a fim de tentar então combater essa revolta. Então, essas tropas vão cometer então uma série de excessos, vão invadir o convento da Lapa na cidade de Salvador, e um soldado, né, acabou matando a abadesa, né, que era como a abadesa é uma superioridade, né, uma superiora de um convento. Então, Joana Angélica de Jesus acabou sendo morta, né? Ela acabou então, né, sendo morta, né, para salvar a vida de outras freiras, né? Então, na imagem, né, está sendo representada então ela na porta aí, né, tentando impedir, né, que o exército português entrasse então no convento, né? Então, assim, essa ação dela ficar aí na porta impediu então, né, aliás, permitiu, né, deu mais tempo, né, para as outras freiras correr. Então, com isso, ela acabou morrendo e se tornando, né, um símbolo da resistência dessa luta, certo? Então, enquanto aconteciam os conflitos internos externamente, o Brasil lidava, né, com a resistência de Portugal. Portugal ainda não tinha, né, reconhecido a independência do Brasil. Portugal, então, só reconhece a independência do Brasil, né, mediante o pagamento, né, de uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas. Então, essa indenização cobria tudo, né, que os portugueses haviam trazido para o Brasil em 1808 e deixado por aqui, né? Inclusive, né, nessa indenização tá aí, né, a Biblioteca Nacional. Então, o que o Brasil fez? O Brasil não tinha esse dinheiro. Ele então recorre à Inglaterra, né, ele fez um empréstimo com a Inglaterra para o pagamento dessa indenização. Então, só assim, né, que Portugal reconhece a independência do Brasil, por meio, né, do pagamento da indenização. Então, pronto, Dom Pedro, né, resolveu a questão, então, né, do reconhecimento da independência do Brasil. Ele já tinha pagado então, a indenização para Portugal, Portugal, então, já tinha o reconhecido, né, como uma nação independente. Agora, né, Dom Pedro tinha uma outra questão a ser resolvida, que era, então, a elaboração, né, da Constituição dessa nova nação. O que é uma Constituição? Uma Constituição é um conjunto de normas, né, que regem um país. Então, todas as leis que regem um país estão dentro dessa Constituição, certo? Então, nós temos aqui, nesse período, então, né, duas correntes de pensamentos. Nós temos, então, os moderados, né, e os exaltados. Eram, então, partidos diferentes, né, que cada um tinha sua ideia própria, só que, né, eles vão juntar forças, né, vão se unir e vão transformar em um único partido. Agora nós vamos ter, então, né, o Partido Brasileiro contra o Partido Português. Então, o quadro político, né, do Brasil havia sido se formado. Então, nós tínhamos, então, né, de um lado o Partido Brasileiro e de outro o Partido Português. Então, o Partido Brasileiro, eles tinham características, né, mais liberais, eles defendiam, então, a supremacia do poder legislativo sobre o executivo, ou seja, o Dom Pedro, né, diferente do que o Partido Português defendia, Dom Pedro não teria poder total, né, o poder dele era limitado.
né? Já para os portugueses, não, os portugueses, né, queriam a centralização do poder na mão de Dom Pedro I. E o Partido Brasileiro também, né, defendia a autonomia das províncias, ou seja, a independência das províncias. E os portugueses, né, eles eram mais conservadores, como eu já falei, né, eles defendiam então a centralização do poder na mão de Dom Pedro I e defendia, né, amplos poderes ao imperador. Em 1823, a Assembleia Constituinte ela foi formada, né, por senadores que foram eleitos, né, para representar as suas províncias. Só lembrando que províncias, tá, é a mesma coisa que estados, só porque naquela época os estados não chamavam estados, e sim províncias. Então, esses senadores, né, se reuniram para elaborar, então, né, a primeira Constituição do Brasil. Só que o projeto dessa Constituição não agradou muito Dom Pedro I. Por que não agradou Dom Pedro I? Porque essa Constituição limitaria, né, o poder do imperador. Então, o que Dom Pedro fez? Ele não aceitou e ele acabou, então, dissolvendo nessa Assembleia em novembro de 1823. Essa ação, então, né, de Dom Pedro dissolver essa Assembleia, né, foi conhecida como Noite da Agonia. O que Dom Pedro fez, então, em relação à Constituição, à elaboração da Constituição? A Constituição anterior, que ele não aceitou, ela foi feita, né, por senadores que foram eleitos, né, para representar cada uma das províncias do Brasil. O que ele fez, então? Ele convocou, então, né, o grupo conservador. Então, vai ser esse grupo dos conservadores, né? Quem eram os conservadores? Era o Partido Português. Esse grupo, então, vai elaborar um novo texto, né, da Constituição do Brasil. E o que previa, então? O que estava escrito nesse texto? Só ressaltando que é lógico, é claro, né, que esses conservadores iriam escrever o que Dom Pedro quisesse, né? Então, assim, a Constituição com certeza iria sair da forma que Dom Pedro I queria. Então, essa nova Constituição ficou determinado, né, que o Brasil, né, seria uma monarquia, a forma de governo do Brasil seria que uma monarquia hereditária. As províncias, né, teriam certas autonomias, mas os governantes eles seriam nomeados pelo imperador. Por que ele queria nomear, né, os governantes? Porque assim, né, ele não perderia, né, a sua influência sobre o Império Brasileiro. Outra coisa também, né, que ficou estabelecida nessa Constituição era que o Brasil, né, passaria a ter 4 poderes. Né? Atualmente nós temos 3 poderes. Nessa Constituição ficou estabelecido 4 poderes. Então, além do Executivo, Legislativo e Judiciário, nós teríamos ainda o poder do moderador. O que é isso, poder do moderador? Era o 4º poder, né? Então, esse poder do moderador. E quem podia exercer esse poder era somente o imperador. Então, pessoal, a Constituição ela havia ficado então, né, do jeito que Dom Pedro I queria, com a criação então desse poder do moderador, que somente o imperador podia exercer nesse poder. O que significava isso? Significava então, né, que Dom Pedro I ele poderia vetar ou tomar qualquer decisão, né, sem ter que consultar nenhum outros poderes, ou seja, o poder acabou sendo centralizado na mão de Dom Pedro I como ele queria, certo? Depois, então, né, de Dom Pedro criar aí a Constituição, vai surgir mais problemas para Dom Pedro I resolver, né, que vai ser aí, né, algumas revoltas que ocorrem, né, no primeiro reinado. Vou passar para vocês um link para um outro vídeo, que vocês irão assistir, que vai estar explicando sobre essas revoltas do primeiro reinado. Grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.